A minha relação com a minha herança cultural, ela, ela é muito clara para mim, não é? Eu sou uma pessoa que moro no noroeste da Amazônia, numa cidade chamada Porto Velho, não é? Que em um dos seus extremos, o estado de Rondônia faz fronteira com a Bolívia. Então, a multiplicidade cultural aqui se dá por vários fatores, né? Primeiro tem a questão da estrada de ferro, né, que trouxe culturas de vários continentes, de vários lugares e que se harmonizaram com a cultura do povo ribeirinho, né, que aqui a gente costuma chamar de beiradeiro. Essa relação se dá por vários processos, né? Um pela questão do olhar poético que eu lanço sobre essa cena, e a partir daí é que eu consigo construir a minha obra musical, a minha obra poética, até mesmo as incursões que eu fiz pelo universo do teatro. Então elas estão muito presentes por uma questão existencial, os usos e costumes que eu fui aprendendo a conviver, né, que são heranças não só de outros, não só de outros países, mas também de outros Brasis. Então aqui a gente tem um pouco de tudo, né? A nossa cultura é babélica, nós somos uma Babel nesse sentido da multiplicidade de linguagens, étnicas, éticas. Então aqui tem todo um processo de mistura. E no meio disso tudo eu me sinto muito tranquilo para dar continuidade ao meu processo criativo, né? Que é uma coisa que eu já desenvolvo desde muito tempo, desde a juventude. Então, eu diria que a minha relação com essa herança cultural, ela atingiu um estágio de equilíbrio, né? A gente às vezes consegue ser profundamente telúrico pela convivência com a região amazônica, mas também em outros momentos a gente consegue ser profundamente urbano, porque a gente já tem a nossa urbanidade nas cidades. Hoje, assim, nesse momento da história em que a gente está vivendo, né, toda essa situação econômica, ecológica, essa questão das pandemias e outras coisas, né, nesse momento da história eu continuo aqui produzindo, né, pesquisando, aprendendo. O que é legal aqui na nossa região é que esse processo de aprendizagem ele é uma constante. E assim, para o artista, né, para o produtor de modo em geral de arte, isso é fundamental, porque você tem oportunidades de estar sempre se renovando, sempre buscando, né, outros olhares. E é isso que eu faço, né? Continuo compondo, continuo escrevendo e tal. Publico bastante nas redes sociais, né? Tanto poemas, como algumas opiniões críticas sobre determinados assuntos, né? De preferências artísticas, as questões políticas eu assim abordo mesmo direto pelas obras, eu não tenho muito poder de crítica, então eu prefiro que essa coisa toda, esse olhar crítico transpareça naquilo que eu estou produzindo. Então a música, né, a poesia tem sido os instrumentos que eu tenho usado bastante, né, nesse momento da história. Então, o livre-arbítrio, né, que é um conceito bastante amplo e bastante utilizado pela espiritualidade, né? Eu venho de uma família católica, mas com
a evolução do meu pensamento, eu passei por outras religiões e hoje eu frequento o centro espírita, né? Me identifiquei com a questão dessa ligação entre a ciência, a filosofia e a religiosidade, né? Foi bom para mim, está sendo. Então o livre-arbítrio para mim é justamente essa questão de você entender o movimento, né, das pessoas, o movimento do mundo e aceitar, né, que é necessário que a gente tome determinadas decisões diante da vida, né, porque a vida pede isso da gente. Você está sempre sendo cobrado sobre seus posicionamentos, seja eles sociais, políticos, religiosos, né, críticos. Então, o livre-arbítrio, eu acho que é essa prática de tomar, né, tomar uma decisão, né, e levar essa decisão à frente e aceitar a tomada de decisão dos outros, né? Para mim, esse conceito de livre-arbítrio é exatamente assim: você tem a liberdade de escolher, mas essa liberdade tem que se estender às demais pessoas, né? Não pode ser uma coisa assim, só você tem o direito de escolher e duvidar da escolha do outro. Então, o livre-arbítrio, na minha concepção, né, e eu acho que talvez até mais existencial do que espiritual, ela passa por isso, da aceitação do eu e do outro, né, nos seus momentos de escolhas. Né? Sim, então, por que que eu escolhi ser professor? Por que que eu fiz, não é, o curso de letras? Por que que eu fiz mestrado, doutorado? Quer dizer, essas escolhas é uma coisa muito ligada ao meu livre-arbítrio. Eu escolhi isso porque é a coisa que eu acredito, né? A minha experiência com a liberdade, eu acho que ela está, de certo modo, muito ligada ao meu conceito de livre-arbítrio, né? Então, eu sempre tento ver a liberdade como um processo necessário, por exemplo, à criação, né? Na condição de fazer poemas, né? A escolha temática, a escolha da forma, né? A escolha da modernidade ou da tradição ou da pós-modernidade como, como ponto de partida, essas coisas eu acho que é um produto da liberdade, né? Você produzir onde você se sinta à vontade, né, para falar de determinadas coisas, para versar sobre determinadas coisas. Então isso tem a ver com livre-arbítrio, né? Então eu tenho que entender o alcance da minha criação, mas eu também tenho que entender o alcance da criação do outro. Claro que vai ter sempre, né, as preferências. No caso da música, por determinada linha de produção, por determinados gêneros musicais, né? Pelo modismo ou pela tradição. Quer dizer, isso daí também está ligado a essa coisa do livre-arbítrio, de você ter a liberdade de escutar aquilo que lhe diz mais, né? Para que você possa produzir coisas que venham a dizer mais para o outro, né? E, claro, a princípio, para você mesmo. Porque acho que todo criador chega à conclusão de que ele é o maior crítico da própria obra, né? Porque se não passar pelo crivo da sua criação, você nem coloca, não é? Não coloca na roda, fica uma coisa que você deixa, sei lá, amadurecer num canto e de repente rever mais lá na frente. Mas se não passar pelo seu crivo, dificilmente você vai correr esse risco de botar uma coisa que você não acredita. Então, a liberdade é isso, você acreditar numa coisa
e colocar ela para funcionar, ela ter essa motivação contínua, né, de estar sendo revista sempre e atualizada, né? Os meus impedimentos e dificuldades eu acho que é o mesmo que todo criador, todo artista tem, né? A gente tem impedimentos que vão da questão econômica até a questão de estado de espírito, né? Que a criação ela se dá tanto na alegria como na dor, mas esse filtro, né, essa construção é um processo. Às vezes você vê poemas que você sente ali toda a dor, né, do eu poético, mas que às vezes foi um fingimento do poeta, né? Então é um estado de construção. E às vezes se você não consegue captar esse caminho aí, essa base, né, se torna um impedimento. E a economia eu vejo mais nessa questão mesmo da produção da sua obra, a arte final, né? Como botar a obra para circular. Né? Eu tenho alguns livros escritos e alguns deles eu fiz voltado para criança, porque assim eu percebi uma recepção bem diferenciada andando pelas escolas da minha cidade e convivendo com a faixa etária que não passava dos 8 10 anos, né? E vendo como a poesia conseguia chegar naquele lugar de uma forma onde a receptividade era mútua, sabe? Eu me sentia bem com eles e eles se sentiam bem comigo. E o elo, né, para esse acontecimento era justamente a arte, né? A poesia. No meu caso, eu faço proesia, né? Porque eu termino fazendo uma poesia que conversa, ela é meio prosa. E talvez isso também ajude nesse diálogo com o receptor, né? Então essa coisa eu acho muito mágica assim da criação, você chegar no outro, né? Através através da sua arte, do seu dizer. O melhor caminho, né? Sei lá, o melhor é difícil saber qual é o melhor, mas assim, o que eu acredito é o caminho pela educação, né? Pelo conhecimento. Por exemplo, eu trabalho com a formação de leitores, não é? Promovendo discussões sobre determinadas obras de forma mais inteligente, né? Trocando informações e conhecimentos sempre. Assim, porque eu acho que a educação é o que pode mudar a cabeça das pessoas. Quanto mais você adquire conhecimento, né, mais você se capacita para olhar o mundo sobre um olhar mais crítico, né, até por essa questão do entendimento, né? Você passa a entender porque que o mundo é o que é, né? E, e a literatura, né, como já foi dito, ela existe porque o mundo existe, né? Então, essa relação do Criador com o mundo é sempre nesse sentido de ampliar os conhecimentos. Assim, quanto mais o ser humano é informado, né, quanto mais ele absorve conhecimentos, e aqui eu estou falando de conhecimentos práticos, mas também científicos, né, melhor. Melhora a relação dele com o mundo, né, melhora a relação dele com as pessoas, né. Eu acho que a educação é realmente o caminho, assim,
não vejo outra saída para a gente, né? Porque já se tentou tanta coisa aí, é, e os resultados nunca nos convencem muito, né?